Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a usar todas as cores que forem necessárias para pintar essa pera amarela, né, com algumas manchas de vermelho, essa maçã vermelha, essa folha verde escuro. Vamos devagar, vamos utilizar todas as cores que forem necessárias, né? Vamos estudar bem essas cores. Então, obedecendo essa luz e sombra, o trabalho de luz e sombra que fizemos anteriormente, certo? Então, vamos pintar com todo cuidado, com calma, certo? Vamos usar a nossa criança criativa e vamos em frente, ok? Só devagarinho. Vamos começar do centro, né? Pro lado de fora, externo, né? Então, vamos, além das frutas, né? Nós vamos pintar também o fundo do quadro, né? Que é essa parte, a parte em volta da fruta, das frutas, né? Ok? Então, vamos devagarinho, certo? Vamos procurar, cada um, claro, né? Tem a sua preferência, né? Mas eu aprendi que a gente deve pintar da seguinte forma, olha. Então, a gente vai, em vez de ficar só varrendo, né, com o pincel, vamos fazer esse movimento aqui, olha. Esparrama melhor a tinta. Lembrando que a maçã é vermelho escuro. Não podemos pintar como se fosse assim, por exemplo, uma parede, né? Vamos pintar com obedecendo, né? Não vamos fazer aquela coisa chapada. Seguindo luz e som, vamos devagarinho. A gente aos pouquinhos a gente vai conversando, certo? Lembrando que essa parte de cima da maçã é um pouquinho mais claro, né? Ok? Sempre o fundinho da seguinte forma, levando assim a ponta do pincel, né? Dá uma lavadinha no pincel. Estamos pintando com a tinta acrílica, né? Uma tinta que seca rápido, certo? Então a gente tem que pensar nisso. Mas aí, se vocês forem, não sei para aonde vocês vão utilizar, vocês podem, por exemplo, no caso, se vocês forem pintar pano de prata, é outro tipo de tinta, né? Por exemplo. Então, o amarelo da pera. Lembrando que essa parte aqui é a parte escura, né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho aos pouquinhos. Devagar. Pintura não pode ter pressa.
fazendo esse movimento, olha, com o pincel, tá vendo? Olha. À medida que vai avançando, ela vai clareando, né? Essa parte de cima aqui, olha, recebe, como a gente viu, né, mais luz. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer também daquela mancha, né? Às vezes a pera ela pode ter um tom avermelhado, bem sutil. Lembrando que aqui, né, estou utilizando a tinta acrílica no papel canson. Vocês, não sei como é que vocês estão fazendo aí do lado de vocês aí, né? Mas o esquema é o mesmo. Vamos avançar um pouquinho mais aqui agora na maçã. Lembrando que essa parte aqui superior da maçã recebe mais luz que a parte de baixo, então é um pouquinho mais claro. Então faça com o pincel esse movimento aqui, não apenas só assim, sabe?
Lembrando, né, que essa parte aqui da maçã é mais escuro, porque é mais escura, né, porque recebe o sombreamento, né, porque como a gente tinha feito anterior, o ponto de luz fica nesse lado direito aqui. Então, esse lado da maçã é um pouquinho mais escuro. E a parte de cima, essa parte de cima aqui é um pouquinho mais claro, com exceção desse miolinho que afunda aí que é escuro. A gente não precisa também ficar pintando assim, pegar e já comer direto, pode parar um pouquinho, descansar, né, e tal, ver melhor, ok?
Vamos começar também a pintar o lado de fora, ok? Pano de fundo, né? Da tela. Primeiro a gente começa com essa parte de baixo aqui, olha, que é mais escura. Pintura é uma coisa que tem que ter muita paciência, certo? Eu confesso para vocês que eu quase nunca usei essa tinta acrílica, é a primeira vez. Como? Para poder passar para vocês, fica mais fácil eu trabalhar, por exemplo, do que com tinta óleo. Tinta óleo demora muito para secar e, vixe, não teria como. Vou mostrar para vocês que seria muito complicado como é que, certo? Então eu estou usando a tinta acrílica, é uma tinta que eu tenho pouca experiência, então vocês têm um pouquinho de paciência, né? Que a tinta acrílica ela é uma tinta que seca rápido. A tinta óleo demora mais. Então, como eu quero ensinar para vocês a forma que eu acho correta de pintar, e eu teria que usar aqui no caso o papel, né? Porque fica muito complicado fazendo tecido. E são várias aulas, então vocês têm um pouquinho de paciência. Vou continuar pintando o lado externo. Vocês podem variar a tonalidade, né?
E, por exemplo, tem um pouquinho mais de amarelo. Estão gostando do resultado? Espero que sim, né? Aqui a gente não vai expandir muito, né? Esse lado externo, porque aqui é um papel canção apenas para vocês entenderem a pintura, aprenderem um pouco de pintura, certo? Quando forem pintar um quadro, por exemplo, de natureza morta, que seria esse caso aqui, é sempre importante contrastar, por exemplo, as cores. Se você tem uma cor escura aqui, como essa, você procura do lado de fora, do lado externo, uma cor mais clara, certo? Tem que haver o contraste. A beleza da pintura é o contraste. Harmonia com contraste, claro. Harmonia e contraste. Aqui eu estou clareando um pouquinho, né? Essa parte de baixo da pera, para contrastar com o verde da sombra aqui. Aí vocês vêm e puxam, né, a tinta para dissolver um pouquinho. Eu, por exemplo, vocês podem colocar um tom aí. Eu queria pedir para vocês que não se esqueçam, né, de se inscreverem. Para quem não é inscrito, é muito importante. Ajuda o canal a crescer e terei mais condições de apresentar de uma forma melhor para vocês as aulas de pintura. Tem muita coisa para passar para vocês, ok? E a pintura é assim mesmo, né? Você não pode simplesmente fazer uma cor chapada, né? Ela tem que ter variedade de tons. Se você observar uma fruta,
Ela tem vários tons. Aqui estamos até usando pouco, né? Tem verde, tem azul às vezes, várias cores, certo? Então, é basicamente isso, né, que vocês estão vendo aqui, certo? É claro que a gente vai pintar de várias formas, né? Porque cada um pinta de um jeito. Ok? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, não esqueçam de comentar, dar um like, tocar o sininho, né? E é muito importante o comentário de vocês, ok? Então é isso aí. Por hoje é só, essa é a primeira pintura nossa e a gente vai aos pouquinhos melhorando, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus